Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório. Estamos aqui de volta com a nossa programação, né? Eu tinha começado lá atrás, a ideia era um programa diário comentando algumas notícias, né? E aí a gente interrompeu por um tempo, tentando encontrar material direitinho para poder fazer sem maiores interrupções. E estamos chegando, não chegamos lá, mas estamos chegando, tá bom? Então estamos aqui de volta, né? Agora vai ser transmitido tanto pelo YouTube como pelo Instagram e, se Deus quiser, também por áudio, podcast, né, no Spotify, para você estar ouvindo. Tá bom, pessoal? Então, a proposta desse relatório, caso você esteja vendo pela primeira vez, é a gente estar comentando assuntos do cotidiano, notícias que estão acontecendo ao nosso redor, à luz das escrituras. Tá? Então, é a ideia de a gente ver um pouco as coisas da sociedade com uma cosmovisão cristã, de como as coisas elas devem ser vistas à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, passei um tempo sem fazer, mas aí ontem aconteceu algo que eu disse assim, rapaz, eu não vi aqui no Brasil, pelo menos, ninguém comentando sobre isso, e eu disse, esse é o tipo de coisa que a gente deve ficar alerta, porque talvez ou dizer até com certeza, já está acontecendo aqui também, e a gente não para ver. Tá? Então, como ontem foi uma coisa assim, muito explícita que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu disse, não, eu vou chamar a atenção de algumas pessoas para olharmos para esse aspecto, tá bom? Então, permita-me contextualizar a notícia para que você possa entender bem. Nos Estados Unidos está acontecendo nesse momento, tá certo? A sabatina da juíza Amy Coney Barrett lá para uma vaga na Suprema Corte. E o processo é semelhante como é no Brasil, tá certo? Quando tem uma vaga na, na Suprema Corte, o presidente indica uma sabatina no Senado e logo após a votação no Senado. Então está acontecendo, enquanto gravo o vídeo, a sabatina dela lá nos Estados Unidos. Ela é católica, mãe de 6 ou são 7 filhos, sendo dois haitianos adotados, tá? E muitas pessoas lá, muitos senadores têm perguntado justamente questões que sabe o tipo de resposta que vai encontrar, tá? Sobre a questão de aborto, a qual ela é contra, e por aí vai. Mas o que foi notícia ontem, né, para aquele rapaz, e aí tem que dividir, é de que em certa pergunta, a juíza, né, ela é juíza federal, ela respondeu com essa expressão. Ela disse que a preferência sexual de uma pessoa, e a expressão em inglês foi essa, não deve ser motivo para um julgamento precipitado. Então veja, há muitos órgãos de imprensa, né, e o Twitter, né, que é uma zona de guerra permanente, caiu em cima da juíza por causa da expressão preferência sexual. Tá? Não foi por causa do restante da frase ou acusando ela de racismo, foi acusando ela de preconceito por causa da expressão preferência. Porque assume-se, então, que a pessoa é homossexual porque ela quer ser, não porque ela nasceu, e por aí vai. Tá? Se a notícia fosse só até aqui, eu não comentaria nada. Apesar de, obviamente, não concordar com a imprensa, não concordar com quem estava acusando ela disso, eu poderia usar uma linha de raciocínio e dizer assim, faz parte. Né? Ou seja, você tem que, em quem você entende que é seu adversário, você tem que encontrar pontos de defeito que você possa estar criticando. Tá? Então, se a notícia fosse só até aqui, beleza, faz parte, talvez eu até gravasse para pontuar o aspecto de que, como sempre vai estar procurar algo para atacar, mas beleza. Mas o que me chamou a atenção foi que isso aconteceu de manhã ontem. À noite. À noite. Então, no mesmo dia que isso aconteceu de manhã, aí à tarde e noite foi tudo isso na imprensa, no Twitter, confusão. E de noite, o dicionário Webster mudou a definição de preferência para algo ofensivo quando aplicado à sexualidade. E aí tem um artifício na internet em que você pode voltar
a, a página antes dela ser editada. E aí as pessoas mostraram que ontem o Webster, desculpa, anteontem no caso, o dicionário Webster colocava como sinônimo preferência e orientação, que é justamente a expressão que ele diz que tem que usar, que não é preferência sexual, mas é orientação sexual. À noite, no outro dia, à noite, saiu o verbete, que era igual à orientação, e entrou o sinônimo de ofensivo quando aplicado a questões de sexualidade. Ela disse, não é possível. Então, veja, é algo que, assim, particularmente na igreja, eu tenho alertado. Eu não sou muito afeito a teorias de conspiração, esse tipo de coisa. Eu realmente não sou, sabe? Eu tento ver muitas coisas pelo valor de face, tá? E como eu estou tentando ver agora. Mas é fato, né? Na hora que eu vi isso, eu tenho um comentário, eu até tirei aqui da minha lista de leitura, subiu, né? Vou tentar reler essa semana e a próxima, 1984. Eu disse, rapaz, não é possível, né? Que é o Ministério da Verdade, quase descrito como está descrito no livro. Isso eu vou até reler aqui para ver se esse livro, na verdade, não é uma profecia e a gente que colocou na parte de ficção. Tá? Então, bem, o ponto para nós cristãos, em particular, tá? Não é tentar, entenda, não é tentar cair na pilha de tentar discutir se sexualidade é preferência ou orientação. É isso que já está acontecendo. E a briga não é aí. A briga é antes. É a mudança de termos e definições. Ou seja, cada vez mais o que você vê ao longo da história é de que o termo muda de acordo com a vontade de alguma pessoa ou de algumas pessoas para se enquadrar a uma nova situação. Então, o que era algo ontem, hoje, como é o caso de preferência, já passa a ser, então, preconceituoso, racista, errado. E aí, é isso, né? E é aqui onde eu quero pontuar duas coisas de análise, é de que, e aí é por isso que você entende quando o apóstolo Paulo, quando ele vai comentar em 1 Timóteo em particular, quando ele vai dizer assim, vai chegar tempo que eles não vão suportar a sã doutrina, né? Qual é o conselho do apóstolo Paulo subsequente? Então prega. Paulo não vai dizer assim, adapta a tua mensagem. Ó, quando esse dia chegar, adapta a tua mensagem, faz assim. Não, deixa de pregar, Timóteo. Faz assim, bota para cantar uma musiquinha, faz um musical, faz um desenho, bota para o pessoal colorir. Não, Paulo dá o double down com os americanos. Ele insiste na premissa. Eles não vão resistir. Pregue. Não mude o princípio, porque algo pode funcionar ou não. Então, irmãos, nós temos uma Bíblia que é imutável e inerrante. Os nossos valores, conceitos estão lá. Nós não podemos adaptá-los. Aí veja, com essa expressão que eu quero dizer, que a gente vai fazer, que é o argumento que costuma se usar, né? Ah, então tem que fazer tudo igual ao Antigo Testamento, que não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas os princípios e regras de fé e prática. A nossa confissão de fé, quando olha para esse aspecto da divisão da lei, por exemplo, lei moral, civil e cerimonial, ela é bem clara nisso, e eu concordo e subscrevo a confissão de fé inteiramente nisso aí. A lei moral, ela é eterna e imutável por ser exatamente aquilo que Deus é. A lei cerimonial ou salvífica, dependendo de quem você leia, foi cumprida em Cristo Jesus. E a lei civil, ela não há necessidade de uma aplicação direta por não ser Israel hoje, mas uma nação em si, mas várias.
mas você pode apegar-os à acuidade geral, para usar o termo que está lá. Então, por exemplo, quando a confissão de fé vai dizer, desculpa, quando a Bíblia vai dizer assim, que você não pode cobiçar o jumento do próximo, quem é que vai cobiçar um jumento hoje de alguém? Ou até a pergunta deveria um ponto anterior, né? Quem é que tem um jumento para ser cobiçado, né? Mas aí você olhar qual é o princípio aqui estabelecido. Qual é o princípio aqui estabelecido? E aí olha-se até para a forma que isso acontece também. Então, a gente não pode adaptar a Bíblia para os dias de hoje. Nós é que nos temos que adaptar às Escrituras. E nunca o contrário. Então, é uma grande armadilha a gente achar que a gente, vamos adaptar isso aqui para os dias de hoje, porque essa mensagem aqui é muito careta, ela é retrógrada, ela vai fazer. Isso é uma grande armadilha do diabo para a igreja hoje, por quê? Porque está aí uma prova do que está acontecendo lá. Para o mundo, os conceitos mudam diariamente. Então, quando você mudar por causa deles, no outro dia já não é mais assim, não, agora é assim. E aí, para citar um ímpio, a igreja vai virar aquela metamorfose ambulante, como já disse, já o Seixas. E não aquilo que o apóstolo Paulo também diz em 1 Timóteo 2, um dos meus textos favoritos da Bíblia inteira, que a Bíblia é para ser a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Então, a mensagem da igreja ela não pode ser adaptada, seja uma situação de guerra, seja uma situação de catástrofe, seja uma situação de pandemia. Nós podemos aplicar as necessidades que estão acontecendo naquele momento, como Paulo, por exemplo, que fez uma oferta, 1 Coríntios 16, por causa de um terremoto que aconteceu em Jerusalém, e a situação de fome, beleza. Mas ele não mudou, o princípio é ajudar o próximo. E ali ele estava aplicando. Olhe para 1 Pedro, uma situação de perseguição da igreja. Mas Pedro vai dizer o quê? Olha como você deve ser como esposa, como marido, como servo, como senhor, como irmão. Olhe para Tiago, também em situação de perseguição. Ele abre a epístola dizendo isso. Mas olhe como a sua língua deve proceder, olha que como suas obras devem ser. A vida no cristão, os princípios do cristão não mudam, porque são baseados na imutável palavra de Deus, que é uma característica da imutabilidade dele. Então, o mundo vai estar sempre mudando definição. Não mudemos, pois. Essa é a primeira coisa. E a segunda é não simplesmente mudar, fique atento a isso. Observe o mundo ao redor, porque o mundo ao redor vai mudar. E aí a tendência é a gente achar que a gente está errado porque, mas a maioria pensa assim, pastor. Que a gente seja certo na contramão. Certo na contramão. Mas defender os valores que nós temos que defender. Não simplesmente não mudar. Nós, como cristãos, temos que andar também outra milha, que é defender esses valores. Como devem ser defendidos. Não adaptar por causa de política, não adaptar por causa de que pode ser ofensivo a alguém ou não. Pregar sobre o pecado sempre é ofensivo. Né? Às vezes, eu até comentei isso domingo na igreja, o discurso diz assim, o cristianismo é muito radical, aí eu costumo dizer assim, mas você quer coisa mais radical do que Cristo dizendo assim, se você não odiar o seu pai e sua mãe por minha causa? Tem coisa mais radical do que isso? E são essas verdades que, como cristão, a gente não deve retroceder. Ao contrário, é fazer feito eles, é dar o double down. Não, é isso aqui mesmo. Tá vendo? É isso aqui. Mostrar que a nossa moralidade, ela não é dobrável por conta das situações ao nosso redor. Mas porque temos um Deus que é imutável, que amamos um Deus imutável, que deu a sua palavra, seguimos ali. Defendemos aquilo ali, pregamos aquilo ali. Tá? O mundo vai mudar definições. Hoje, até a definição de homem e mulher já é contestada. Né? Teve até um caso recentemente aqui no Brasil por causa disso. Tá? E não é o caso para um crente.
as definições como estão nas Escrituras, elas não se adaptam a nós, mas somos nós que devemos adaptar a ela. É por isso que Cristo se fez homem para ser então o segundo Adão. Mas ele eu não vou fazer isso aqui. Não, não. Ele fez, cumpriu a lei como deveria ser cumprida. Para que então os nossos corações transformados possamos obedecer à lei como ele obedeceu. Ele não disse, essa lei aqui não vale mais não. Ele abre o discurso dele em Mateus dizendo isso, não vi revogar, eu vi cumprir. E ele vai colocar o caráter de amor, exatamente isso, quem me ama, obedece meus mandamentos. Tá? Então que nós possamos conhecer a Deus e sua palavra, para saber suas definições, para que a gente não mude com o tempo, mas ao contrário, para que possamos ser, e aí sim, instrumento nas mãos do Redentor para mudar aquelas pessoas, não porque a gente quer, não mudar a nossa imagem e semelhança, mas ser instrumento para que Cristo a transforme e ela possa ser transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tá certo, pessoal? Então, que fiquemos atentos a isso. O mundo pode ser essa metamorfose ambulante, mas nós, como igreja, devemos ser a coluna e o baluarte da verdade. Tá bom, pessoal? Deus nos abençoe. A frequência do relatório a gente ainda está vendo direitinho como vai ser, mas aguarde mais vídeos e áudios por aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.